Este é o podcast da Revista Brasileira para Cegos, RBC. Entrevistas, mensagens e informação. É o Pode Falar RBC, compartilhando ideias com você. No episódio desta semana, nossa convidada é Maria da Glória de Souza Almeida, Glorinha. Doutora em Literatura pela PUC do Rio, com a tese Ver Além do Visível, a Imagem Fora dos Olhos, mestrada em Letras também pela PUC Rio, com o tema A Literatura como Elemento de Construção do Imaginário da Criança Deficiente Visual. Glorinha, ex-aluna do Instituto Benjamin Constant, foi nesta instituição que ao longo de 28 anos desenvolveu sua vida profissional. Professora regente das classes de alfabetização de língua portuguesa do segundo segmento e dos cursos de capacitação para professores na área da deficiência visual. Atualmente é assessora da direção-geral do Instituto Benjamin Constant e continua à frente do curso de alfabetização através do Sistema Braille. Glorinha, com toda a sua delicadeza e paixão pela literatura, traz pra gente um maravilhoso momento de reflexão, cultura e poesia. Fique conosco. Eu sou Ileia Vale, participante da comissão editorial das revistas em Braille do Instituto Benjamin Constant, e você está no Pode Falar RBC. Olá, Glorinha. Em nome da comissão editorial, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Pode Falar RBC. Olha, eu é que fico contente e honrada em estar conversando com vocês, porque a gente está falando para a revista, a única revista de fato em Braille que tem em circulação pelo Brasil já desde 1942, né, Ileia? Então, para mim, é uma honra muito grande, né? Então, a gente fica feliz dessa longevidade da revista, né, e prestando, na verdade, esse serviço que a Revista Brasileira para Cegos presta. A gente tem que lembrar que muitas pessoas cegas no Brasil só têm a RBC como fonte de leitura. Isso é sempre muito importante a gente relembrar, né, Glorinha? E também reforçar a questão do podcast. Ele é uma complementação, mas que a gente não esqueça de que a Revista Brasileira para Cegos, a RBC, ela é impressa em Braille e cumpre esse papel de levar informação para a pessoa cega por meio do Braille. Exatamente, são 78 anos de história, né, Ileia? As pessoas têm que lembrar disso. Essa nova iniciativa, essa iniciativa de vocês, essa nova tecnologia ajuda, mas sempre lembrando que a revista originalmente é em Braille e é o Braille que sustenta, né, a nossa cultura, a cultura dos cegos, o lazer também, evidentemente, né? Então, Glorinha, aproveitando que já estamos falando sobre a RBC, que é publicada pelo Instituto Benjamin Constant desde 1942, fala um pouquinho para a gente da sua relação com o Instituto. Bom, o Instituto para a minha vida foi muito importante, Leia, porque eu era vidente, então eu fui vidente até os 6 anos e meio, eu já estudava, já me alfabetizava, então ali foi interrompida a minha vida escolar, e eu retomei essa vida escolar dentro do Benjamin Constant, portanto, ele tem para mim uma importância muito grande, né? É a minha retomada de escolarização e, inclusive, de toda uma visão de mundo, de vida, que a gente só tem através do conhecimento. Quando eu fiz concurso para o Benjamin Constant, eu fiz para as classes de alfabetização. Era assim que se chamava naquela época, né? Classe de alfabetização. Hoje é primeiro ano do ensino fundamental. E por quê, Ileia? Porque eu sempre gostei muito de criança. E eu só me via, naquele momento da minha vida, dando aula para crianças. Queria dar aula, assim, para meninos mais velhos, né, naquela fase de pré-adolescência. Eu me identifiquei sempre com criança. E quando eu entrei na minha sala de aula, foi uma
surpresa por descobrir um mundo que eu não conhecia. Por quê? A única experiência profissional que eu tinha, a única experiência de magistério que eu tinha, foi dentro da própria faculdade, quando eu fui monitora de literatura espanhola no curso que eu fazia na UF. E ali é uma realidade integralmente diferente. Crianças para serem alfabetizadas. Então, eu aí entendi a grande importância que é alfabetizar alguém. Porque você estava tirando do obscurantismo absoluto uma pessoa, um ser, né? E como a gente vê, né? E até hoje, lamentavelmente, a gente sabe que as crianças com deficiência visual, cegas principalmente, elas têm uma dificuldade de compreensão de mundo, de entendimento do entorno. E eu me surpreendi muito, não com a minha turma em si, porque a minha turma era muito alegre, ela foi muito descontraída, muito bem amparadas pela família. Você sabe onde eu senti que a alfabetização, na verdade, é uma trilha que a gente tem que seguir com muita firmeza, com muito critério e com muito estudo. Foi quando eu fui fazer o mestrado, olha, você vê bem, depois de tantos anos, e eu fui trabalhar a questão da construção do imaginário da criança cega através da literatura. E eu fui entrevistar 6 crianças. E aí, Ileia, eu vi o quanto aquelas crianças estavam defasadas depois de tantos anos. E, em vez de melhorar aquele processo de crescimento humano, crescimento intelectual, crescimento até psíquico, né? Eu vi que aquelas crianças estavam realmente muito defasadas e aquilo me deu uma sensação muito ruim. Então, como a gente tem que entender a importância dessa fase escolar. Na verdade, você quando alfabetiza alguém, você rasga um véu. É como se aquela pessoa estivesse atrás daquele véu. E a partir daquela ruptura, ela passa a ver, passa a entender o que ela é, ela adquire uma identidade, ela passa a ler o mundo, ela passa a entender o entorno, compreender, interpretar o mundo. E isso, para mim, foi assim, eu fiquei nas classes de alfabetização durante 16 anos, dando aula para as crianças. E depois eu passei a dar aulas para os professores, né? Até hoje eu tenho de alfabetização, né, para capacitar os professores. E eu digo isso muito a eles, eu alerto muito. Não é massacrar a criança na escrita, ou sentá-la, principalmente a criança cega, ou sentá-la escrevendo, ou massacrando-a com exercício. É entender que o mundo é cheio de coisas tão importantes e tão bonitas. E por que não ser bonito para a criança cega? É o lúdico. A criança tem que ter ludicidade na sala de aula. Ela tem que ter alegria. Eu costumo dizer que sala de aula não é instrumento de tortura. É instrumento de prazer. É colocar e dizer, vai, filho. É você indicar os melhores atalhos. É você realmente abrir a mente, o espírito, o emocional daquela pessoa e enfrentar o dia a dia das coisas que vão se interpondo no caminho. Então você encontra crianças absolutamente defasadas aos 7 anos, quando você vai fazer um confronto, né? Quando a criança pequenina, de 3, 4 anos, tem uma determinada reação, você vê que às vezes a criança cega tem a mesma reação. E não é possível mais, nós estamos no século XXI. E educar é colocar numa sala de aula, é sentar uma criança e fazê-la escrever, ou com punção, ou com a máquina de datilografia Braille, não importa. Mas tem que ler e escrever sim, é lógico, é a missão do professor. E o crescimento tem que ser global. Tem que ser global. Não adianta só ser intelectual. Ele tem que ser um crescimento social, ele tem que ser um crescimento afetivo, psíquico, emocional, espiritual.
Quando eu falo espiritual, eu não estou colocando religião. E nós somos animados a alfabetizar isso. Alfabetizar é ensinar, é dar noção do mundo. E muitas vezes ficam escondidas, muitas vezes ficam guardadas em caixinhas. Depois, muito mais tarde, que a gente vai ver os prejuízos que acontecem. E que coisa gostosa é ver a criança, Lileia. Eu nunca vou esquecer a minha primeira turma, a primeira frase que eles leram, a primeira continha que eles fizeram. Porque educar é isso, ensinar é isso. Você dá o mundo do conhecimento. Imagine você dar o mundo do conhecimento a uma pessoa que, pela visão do outro, a visão do outro, é uma pessoa que pouco pode aprender, ou aprende de uma forma, muitas vezes, que não é a maneira de aprender do todo. Uma criança que tem direito de crescer, tem direito de ficar forte por dentro, né? Para que possa, de fato, enfrentar. Então, para mim, a alfabetização é importante. Ela é muito importante porque ela desperta, ela alerta, ela aponta caminho, ela rasga horizontes, né? Ela quebra paradigmas, né? Ela tem é um período tão rico. E outra coisa, vou repetir, cada criança é uma criança. E você tem que saber quais são as necessidades realmente daquela criança. Às vezes, como a gente com elas aprende, como eu aprendi com elas. Dentro da dificuldade que elas tinham, eu procurei saber, procurei estar, porque não, essa criança está me instigando, ela está me desafiando como enigma, né? a ser dado. Então eu tenho que saber, eu tenho que ter caminhos, não é caçá-la. Eu costumo dizer que nós não alfabetizamos ninguém. As crianças se alfabetizam porque elas têm condição. O que nós temos que fazer é buscar naquela cabecinha caminhos para realmente desatar os nós das crianças. E como é importante, agora eu vou falar, eu sou alfabetizadora, mas como é importante a criança cega, mesmo a criança de baixa visão, mas a criança cega, ter um bom programa de estimulação precoce ou educação precoce. É naquela etapa que as começam a se organizar, a descobrir, descobre a criança ali. E ensinar também a essa família, ensinar a esses pais, ou aquela pessoa que toma conta realmente, que é responsável, como aquela criança precisa ser tratada, como aquela criança precisa ser vista. Antes de tudo, ser vista. É o olhar. Porque o Nietzsche, eu não vou saber traduzir as palavras exatamente, sabe, Lileia, mas ele tinha uma frase que ele dizia que o olhar de algumas pessoas sujam a outra. Sujam como? É o preconceito. Se você rotula, se você é taxativo com as pessoas, você não permite que elas realmente cresçam na proporção que elas podem crescer, que elas têm condições de crescer. O professor tem que ter essa visão, né? E na alfabetização é mais importante, porque é aquele primeiro degrau. É ali. É onde tudo começa. Exatamente. É o primeiro passo. Eu costumo dizer, ninguém anda. Um grande velocista, ele hoje é um grande velocista, mas quando ele, no início da vida dele, ele teve que dar o primeiro passo. Então é assim. E a alfabetização, ela cumpre esse papel. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante, que até então você pode fazer a estimação, você pode fazer a pré-escola, a educação infantil, né, que é importante. Todas essas etapas são muitíssimo importantes. Mas é dentro do período da alfabetização que você vai, de fato, ver quem é aquele aluno. Porque ali vão aflorar todos os problemas. Porque ali, até então, foi meio que a sistemática. Quando você começa a sistematizar, quando você começa a mexer em estruturas, né, mentais, fazer aquelas sinapses que às vezes não são feitas, né? Aí que você vai perceber o seu papel, a importância do seu papel. Mas eu confesso a você uma coisa, nada se compara
a você ver uma criança ler, que a gente ainda não se deu conta muito, mas é um processo conjunto, é a sociedade, é a casa, é o brincar, é a escola. Qual é a grande diferença? Eu sempre digo, qual é a diferença enorme que existe entre a criança cega e a criança vidente? Eu sempre digo que é o volume de experiências que uma tem naturalmente e a outra não tem naturalmente. Então, a criança vidente, ela vai com uma naturalidade, os mecanismos, vamos falar, os mecanismos, eles já estão instalados, é só amadurecer. Então, você vê muita criança que não se alfabetiza na escola, se alfabetiza em casa. Não porque você sentou e disse assim, meu filho, o B com A faz bar, o L com A faz lá, e forma a palavra bala. Não é isso. Ele lê através do dia a dia. É aquilo que a gente chama de leitura incidental. O cego não tem isso. Por isso, Ileia, a importância de uma criança cega, ela ser muito bem orientada. Porque você, na verdade, o que você faz também é tapar lacunas, é perceber defasagens e ir sempre atrás dos atrasos. Quando a criança ela é uma criança muito bem tratada pela família, bem tratada no sentido de ser vista como criança, não como ser o meu filho, que eu gosto muito, eu amo muito, mas é o meu filho cego que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando aquela criança ela tem uma liberdade, ela é capaz de se sentir criança, a diferença é fundamental. E nesse processo de alfabetização, né, Glorinha, a leitura tem um papel fundamental. E aquilo que a gente estava falando lá no começo, sobre as revistas, a criança, o jovem, eles têm a Pontinhos e a RBC como impressos em braille para poder ter interação com entretenimento, cultura, informação. Exatamente, a leitura, e aí que está o grande problema hoje. Vamos até falar num assunto meio problemático, polêmico, mas que tem que ser falado, né? A criança cega, a pessoa cega tem muito pouca coisa para ler, principalmente a criança tem muito pouca coisa para ler, né? Então, por exemplo, eu quando trabalhava com as crianças, eu fazia várias modalidades de leitura, porque nós temos várias modalidades de leitura. Você tem a leitura direta, que é você ler, seja com o tato, o cego, seja com os olhos, o vidente. Isso é que eu chamo de leitura direta. Você tem a leitura indireta, alguém que lê para você. Você tem um livro gravado, você lê pelo computador hoje. Enfim, você tem a leitura indireta. Mas você tem que pensar o seguinte, que a leitura direta, que é a sua, que é aquela fruição de fato que você tem absoluta, é você com o livro, é você com o autor, é você penetrando na obra, ela é insubstituível. Então, quando você fala na revista Pontinhos, né, que nós fizemos um trabalho eu achei tão interessante ano passado, quando ela completou 60 anos, né? E você, há 60 anos, estava pensando, veja bem, Ileia, você estava pensando na criança cega, quando estava um movimento extraordinário no mundo de revistas em quadrinho, os gibizinhos, né? E uma forma de leitura, não é verdade? Uma forma de leitura para as pessoas videntes. E o cego que tinha? Nada. Ele tinha o livrinho dele lá das matérias, das disciplinas, conteúdo apenas acadêmico, e a criança não tinha. Então, houve esse movimento. O professor Malcher, que era nosso professor, foi inclusive meu professor de matemática, então ele idealizou, juntamente com outras pessoas, a revista Pontinhos, que está até hoje. Então, quanto mais nós pudermos dinamizar, modernizar e fazer essa revista ficar mais gordinha, vai ser uma beleza para as crianças. Porque a leitura é tudo para todo mundo. Então, o que eu temo hoje a tecnologia é maravilhosa, ninguém vai negar isso não, ela é espetacular. Ela nos coloca na contemporaneidade e isso não tem preço, Ileia. O que eu percebo, sabe, como professora, o que eu percebo é que as pessoas não querem mais ler braille. E isso é uma perda extraordinária. Será que nós vamos voltar aos séculos anteriores,
que o cego era um mero ouvinte? Será que será que isso realmente nos interessa? É uma pergunta que tinha que ser respondida até num grande fórum de discussões. Nós fomos ouvintes até Luiz Braille criar o sistema Braille. Até então, o cego, durante os séculos que antecederam a Luiz Braille, eram meros ouvintes. Claro que muitos cegos foram brilhantes, né, porque tinham esse potencial intelectual e tiveram, na verdade, um ambiente propício para isso. Mas será que hoje, no século XXI, eu quero ser ouvinte apenas? Não posso, eu tenho que reunir a minha capacidade minha de leitura, a minha capacidade de ler por mim, o meu desejo de chegar no computador e ler um livro, ou outro meio qualquer, como era o ledor antigamente. Então, eu sempre oferecia às minhas crianças vários tipos de leitura. Eu contava oralmente para eles as histórias, que você sabe que a oralidade nos acompanha desde os primórdios do homem, não é isso? Então, aí vamos para a literatura. Como a literatura é importante na vida das pessoas. É uma arte insubstituível. Como eu falei, você até pensou uma frase minha, né? A literatura animiza a palavra e a leitura animiza o intelecto. Eu achei essas duas frases fantásticas. E o intelecto, porque não adianta você ter apenas uma formação científica exata. É importante também, é lógico que é. Mas você tem que ter a sua alma acalentada, você tem que ter a maciez da poesia. A Simone de Beauvoir, ela faz uma pergunta: o que é um adulto? Aí ela mesma responde: é uma criança grande. E é pena, eu vou dizer a você com toda sinceridade, é pena que nós percamos essa noção do menino que a gente tem dentro da gente, que a gente tinha que ter. Porque quando o adulto mata a criança que tem dentro de si, ele se torna violento, ele se torna agressivo, ele se torna odiento, ele se torna um incentivador do conflito. Um homem sensível vai ter sempre lugar na sociedade. E tem que ter, senão a sociedade vai virar o quê? O que sempre foi, né? As barbáries, na verdade, elas se modificam. Elas existem até hoje. A internet hoje, quando ela é mal usada, ela é também um tipo de barbárie. Então é tão danosa quanto aquelas armas pesadas, aquelas armas que foram feitas de pedra lá no início das civilizações. Então, agora, por que então você há de pensar que o homem não pode ser uma pessoa que acredita nas coisas bonitas e nas coisas boas? E a literatura é isso. A literatura ela é fantástica. Sabe por quê? Ela mexe com ideias. Aí que está o problema. Ela mexe com as ideias. Então você vê, Ileia, que a literatura, desde lá de trás, ela descreveu lugares, ela descreveu civilizações, ela colocou no centro das conversas o homem em cada época, ela derrubou sistemas políticos, né? Ela fez ascender religiões e destruir religiões. A literatura, ela é a expressão interna do homem através da sua escrita. Por isso que ela é importante. E por isso que, sinceramente, vocês que estão ainda, né? Porque daqui a pouco eu estou indo embora. Mas vocês que estão ficando, vamos ver se vocês incrementam as nossas revistas, porque é muito importante. As pessoas cegas precisam disso. Lá no interior, você sabe que é comovente você ler, como eu li muitas vezes, mas que coisa bonita ver como as pessoas agradecem o envio das revistas. É aquilo que eu disse, é a oportunidade que elas têm de ler. Pessoas também idosas que não tem muito o que fazer, não tem muito onde desaguar todas as suas, até as suas aflições e tudo. Como seria interessante que cada vez mais a nossa revista fosse assim, um bálsamo, sabe, Ileia? E isso é tão importante, a gente saber que tem um produto
um produto antigo, um produto que não se perdeu e que nós temos obrigação de que ele não se perca, porque tanto a Revista Brasileira quanto o Pontinho, elas são, assim, carros-chefes da imprensa Braille. Velhas senhoras rejuvenescidas. A gente tem procurado, na comissão editorial, fazer a diversificação de ambas as revistas, mas sempre procurando não perder a essência que é a leitura em Braille. A gente diversifica bastante, como agora no meio da pandemia a gente criou o projeto Declame, Ame, Declame-se, em que a pessoa grava um poema ou de própria autoria, ou então poemas de autores já consagrados, enviam o áudio e a gente faz a edição e publica numa playlist no nosso canal do YouTube. Então a gente movimenta as redes sociais, mas para fazer a divulgação das revistas, sempre lembrando e mantendo a essência que é a impressão em Braille, porque é o Braille que dá a autonomia para a pessoa cega, né? A gente sempre pensa naquela pessoa que tem menos acesso, né? Porque há quem tem acesso à cultura, ao conhecimento, à instrução formal, mas muitos não tiveram essa oportunidade e ainda não têm. Então, para essas pessoas é que nós temos que olhar. O Braille é importante, a tecnologia é importante. Tudo é importante quando a gente tem como aprender e como tem cada um dentro do seu espaço, a importância, os dois têm que conviver. Hoje tem que conviver, né? Então é isso. Então eu acho que nós temos ainda muito trabalho para fazer, sabe? Glorinha, a nossa entrevista está chegando ao fim. Eu ficaria aqui com você e tenho certeza que os nossos ouvintes também ficariam, porque ouvir você é sempre um prazer. Mas a gente precisa encerrar, porque também nós sabemos que você é uma pessoa bastante ocupada. E a gente agradece o fato de você ter disponibilizado seu tempo aqui conosco. Então, para a gente fechar a nossa entrevista, você gostaria de participar do nosso Pinga Fogo? Eu falo uma palavra e você fala alguma coisa sobre ela logo em seguida. Tudo bem? Sim, pode falar. Então, roda a vinheta. Alfabetização. Rasgar horizontes, abrir caminhos, colocar o homem na educação formal e, principalmente, a saber interpretar o mundo. Literatura. A literatura é a arte da palavra, é a arte das ideias, ela move mundos, ela traz beleza, ela traz reflexão, ela mexe com os seus sentimentos, mas também mexe com os seus, a sua forma de pensar, muda muitas vezes o seu modo de pensar. A literatura é fundamental, ela não é apenas uma arte, um entretenimento, um aspecto apenas cultural. Eu acho que ela é vida interna. Instituto Benjamin Constant. Na sua longevidade, sempre preparou pessoas para a vida. Cego para adquirir uma forma de pensar e de entender que ele é um cidadão como outro qualquer. Eu costumo dizer que quando falam que o Instituto Benjamin Constant segrega, é talvez a coisa mais leviana, porque um lugar que preparou tanta gente que sabe determinar o seu caminho, direcionar a sua vida, gerenciar o seu próprio destino, não pode ser segregador. É um caminho de vida, é um caminho de cidadania, de regeneração para quem chega lá mais velho, de formação para quem chega lá pequenino, né? Para as famílias também é o alento de entender quem é aquela criança cega que ele tem. Enfim, para mim foi a minha retomada de caminho. Ele pode ser definido com uma frase
O Miguel Torga dizia: o destino destina e eu faço o resto. E eu acho que muitos de nós aprendeu a fazer o seu resto no IBC. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando, porque eu que cheguei lá há pouco tempo, a gente se envolve, a gente busca sempre o melhor e busca sempre aprender cada vez mais para poder ajudar as pessoas. E eu me emociono muito ouvindo você falando com tanto amor, com tanta propriedade do Instituto Benjamin Constant. Então, Glorinha, para a gente realmente fechar a nossa entrevista, você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Eu gostaria, assim, olharem, né, as nossas edições, a gente faça sempre uma defesa do Braille, sem radicalismos, sabendo que nós estamos vivendo um outro tempo, mas que o Braille é muito importante. Vamos nos lembrar que Luiz Braille, ele pensou no coletivo, ele nunca pensou nele próprio, ele pensou no coletivo. O coletivo somos nós, então nós não podemos realmente trazer para ele, para a memória dele, ser uma negligência. O Braille é sim importante. Glorinha, mais uma vez, em nome da comissão editorial, queria agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e dizer que o Instituto Benjamin Constant continua cumprindo seu papel de promover a ascensão cultural, social e humana da pessoa com deficiência visual. Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço para você. Agradecemos a atenção de nossos ouvintes. Inscrevam-se em nosso canal www.youtube.com/Revistas Pontinhos e RBC. Sigam nossa página no Facebook, @IBC Revistas, e nosso perfil no Instagram, @revistas_RBC_Pontinhos. E não esqueçam, #Fique em Casa.